Seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso módulo Eis que Tudo se Fez Novo. A gente está aqui estudando um pouquinho mais do começo da caminhada cristã, das crises que as pessoas têm. Talvez seja importante para você ou para algum amigo que está nesse processo. Então eu quero te convidar. Se alguém que você conhece está começando na caminhada na igreja, tem aquela relutância, acredita um pouco, às vezes duvida, pode até ter participado de um apelo, ou se batizou, enfim, foi meio que pela emoção, você faz o seguinte agora, você clica em compartilhar, encaminha essa aula, ou desde a primeira, primeira que nós tivemos, falando da finalidade, o motivo da nossa salvação, você que acompanhou sabe qual era, encaminha para essa pessoa. Manda para ela para talvez que em nome de Jesus ela possa ser despertada a esse compromisso com Cristo, porque não tem a ver com a aula que nós transmitimos, mas com a decisão que a pessoa fez. Nós queremos cooperar com isso. Então você que tem decidido, continue conosco. E você que tem um amigo que está se decidindo por Cristo, envie esse vídeo para eles, tá bom? E eu quero também aproveitar para um outro recado, para dizer que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos uma aula nova com um tema novo sobre a Bíblia. Nós nos limitamos à Bíblia porque não precisamos falar mais nada além dela. Então, se você está assistindo essa aula aqui hoje, é porque tem outras aulas na nossa playlist. Então clique na nossa playlist, nós temos outros conteúdos, nós temos inclusive trechos da aula da Escola de Fundamento Missional, que daqui a pouco terá vagas abertas para a turma de 2025. Então não perca tempo, se alimente do conteúdo que a Casa do Leão, por meio do Instituto de Ensino Coen, tem oferecido para você direto na sua casa, esteja mais próximo do ensino que nós oferecemos para quem sabe vir estudar presencialmente conosco na modalidade internado da próxima turma Escola de Fundamento Missional. Amém? Mas eu estou aqui não é para fazer essas divulgações, mas para falar um pouco do batismo. Na terceira aula do módulo Eis que Tudo se Fez Novo, lembrando que Paulo falou lá para os Coríntios, na terceira aula chamada Batismo, aqui na Escola Bíblica. Vamos começar pela história? A história sempre traz um fundamento de aprendizado para nós. A história não está lá para mostrar o passado que passou, mas o passado como uma referência. Se você estudar a história, você pode ser pragmático e antecipar o futuro. Se é profético, a história às vezes se repete, não, Deus vai agir. Mas uma parcela de nós tem que viver um pragmatismo. O que aconteceu lá atrás? Isso tende a se repetir lá na frente se não tiver uma intervenção de Deus. Então vamos entender um pouquinho da história aqui. O que é o batismo? O que é o batismo? Se eu tivesse que te perguntar, e na verdade eu já estou perguntando aqui para você, o que é o batismo? Você já foi batizado? O que disseram para você acerca do batismo? O que te explicaram? Se não foi batizado, o que você entende por o batismo? As igrejas fazem isso de várias maneiras, por aspersão, jogando um pouquinho de água, por imersão, mergulhando, mas o que é o batismo? Pronto, vamos pensar então. O batismo é um ato de iniciação da fé cristã. Um ato de iniciação pública da fé cristã. Porque o batismo só faz sentido se houver uma fé no teu interior, para que o teu exterior seja colocado como evidência por meio do batismo. Sabe, o batismo que quando nós nos convertemos, é como se Cristo nos lavasse interiormente. Só que eu não sei se você foi convertido, eu não sei se tem uma fé no teu coração. O pastor da tua igreja não sabe qual é a tua conduta. Os anjos, os demônios não sabem, porque está no teu coração e só Deus conhece. Deus não julga pela aparência do rosto, mas pelo coração. E isso precisa ser testemunhado. Então o que é o batismo? O batismo é como nós evidenciamos publicamente uma fé que nós temos particularmente. O que tem aí dentro tem que ser colocado para fora. Quase como um exame médico. Você tem alguma coisa aqui, o médico fala, olha, eu preciso ver. Mas eu não enxergo olhando a sua barriga, eu preciso de meios para ter certeza do que tem aí. Vamos externalizar, para que ele não precisa fazer uma cirurgia para te abrir só para dar uma olhada? Ele faz um raio-x, ele faz uma ultrassonografia, ele olha, realmente tem alguma coisa aqui, tá? Então, tá tudo bem, não é nada demais, mas tinha alguma coisa, ou tá tudo numa normalidade. O batismo é isso, é como um raio-x, tem algo dentro de você precisa colocar lá para fora. O raio-x do batismo é externalizar para a igreja da qual você vai fazer parte a fé que tem no seu interior. Mas vamos entender mais pela história, não só dessa explicação aqui, vamos entender. O batismo, ele não está, presta atenção comigo, volta para cá. O batismo, ele não está diretamente apresentado
na Bíblia no seu sentido original. Tá muito confuso, vamos explicar de novo. No Antigo Testamento, a aliança que Deus tem, a antiga aliança que Deus tem com o povo de Israel, com os judeus, existe a prática de usar a águas para purificação, que é a base do batismo que nós veremos no Novo Testamento, sem ser explicado como é que muda. A prática judaica, chamada Tevilá, era uma série de condutas que as pessoas faziam por meio das águas que as purificavam. Então imagina, um judeu acordava de manhã e lavava as mãos, para que as mãos estivessem purificadas. O Tevilá não era uma higiene pessoal de um ponto de vista físico, mas de um ponto de vista espiritual. Por isso que um judeu, quando ele ia para o templo, ele passava pelos tanques batismais, ele fazia o Tevilá. Por mais que ele poderia talvez ter tomado banho em casa, ir no templo era uma necessidade que ele pudesse passar por esses tanques batismais, ser molhado, né, ter essas águas imersas, ele mergulhava e saía do outro lado. Então ele precisava passar por esse processo de trocar de roupas, não porque estava sujo fisicamente, mas porque precisava ser purificado espiritualmente. Então não tem a ver com o que tem fora, mas tem a ver com o que tem dentro. É como se essas águas simbolizassem uma purificação do homem. Desde Naamã, quando teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, porque a condição externa dele estava evidente, né? Estava pecaminosa por meio das chagas, mas internamente o pecado dele era maior. À medida que ele mergulha e recebe a palavra profética, ele se purifica. Ele sai de lá com peles novas, né? Com peles como de bebê. Os judeus vão entender então, por meio também da lei de Moisés, que tinham rituais de purificação, que as águas purificavam. Primeiro ponto, então, entenda comigo aqui. Pastor, qual é a base do batismo cristão, do qual eu farei parte na minha igreja ou do qual eu fiz? A base é o Tevilá judaico, a crença dos judeus que a água purificava o indivíduo. A água não limpava nesse contexto religioso porque ela não tinha uma função de higienização, mas de purificação. A limpeza não era externa dos odores que nós temos na pele, mas era interna dos odores que nós temos no espírito e na alma. Então entenda, a água purifica. E o que vai acontecer no Tevilá? São locais e atividades que cada judeu tinha que fazer para poder ser purificado. Seja para ir no templo e depois, no meio da Bíblia aqui, que não é relatado, que é o período intertestamentário entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e o Novo Testamento e a Nova Aliança, no meio disso daí, o Tevilá vai ser ressignificado como uma purificação, inclusive para ministrar a palavra de Deus nas sinagogas. Então, o judeu que lavava a mão, lavava os olhos, o judeu que às vezes lavava os pés do visitante, purificando ele vai entender que ele precisa ser totalmente imerso na água para estar diante de Deus no templo ou estar diante de Deus na palavra. A revelação que nós temos aqui no período intertestamentário, nessa lacuna, é que eu devo me purificar para adorar a Deus no templo e devo me purificar para adorar a Deus por meio da palavra. E esse Tevilá foi praticado. Você tinha os tanques batismais, o tanque de Betesda, por exemplo, em Jerusalém, que eram tanques públicos que qualquer indivíduo podia ir lá e ser purificado. Então, os acamados ficavam lá, os coxos, doentes, pessoas que precisavam de milagres, ficavam lá porque vai que alguém muito misericordioso que está fazendo Tevilá, olhe, se compadeça e ele vem me dar uma oferta. É o que acontece hoje em grandes igrejas católicas no centro da cidade. Aqueles que têm uma necessidade, sejam moradores de rua, alguém que precisa de algo, fica na porta da igreja. Talvez não porque creem que aquele lugar vai atrair a presença de Deus e o milagre, mas porque creem que alguém vai ficar com dó, alguém vai ter piedade e promover o suprimento de uma necessidade. Naquele contexto era a mesma coisa, ficavam os tanques batismais e talvez alguém muito caridoso vai me dar alguma coisa. Pronto, entendemos a ponto de vista judaico. Agora, quando nós vamos para João Batista, se você quiser, abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. João Batista o movimento dele começa a dar um outro significado que não compete com esse original, mas é aprofundado dessa prática do batismo. O terceiro evangelho, o Evangelho segundo Lucas, vai dizer o seguinte aqui no capítulo 3, ele começa a pregar. E João Batista diz o seguinte:
alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eu estou no capítulo 3, verso 12. Lucas 3,12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. O que João está dizendo aqui? João está dizendo que a consequência do batismo é um ajuste do comportamento. Um ajuste do comportamento. O batismo de João, ele era para o arrependimento, era para a confissão dos pecados, como está no verso 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Então, João, ele batiza para que as pessoas sejam purificadas do seu pecado. Então, o primeiro batismo de João é um batismo para a confissão de pecados. Você, quando se batizar na igreja, entenda, você não vai ser purificado de um ponto de vista da Tevilá judaico, porque quem purifica o teu espírito agora não são as águas dos tanques batismais, não é a água do batistério, é a água de Cristo. É Cristo como água viva que nos purifica. Por isso que eu faço o batismo uma única vez, porque publicamente eu tenho que confessar a minha situação de pecador, mas com a convicção que eu já fui espiritualmente purificado com Cristo. Então o Tevilá, sendo parte da antiga aliança, era sombra para o que ia ser revelado na nova aliança. O Tevilá, o ato de eu, antes de entrar no templo, me molhar, trocar de roupa, essa purificação espiritual evidente para o que era externo, ele vai começar a ter um sentido espiritual mais profundo com Cristo. Porque quando eu me converto a Cristo, eu estou sendo batizado para a conversão de pecados. E aí eu preciso externalizar isso numa atividade, um batismo na igreja, num batistério ou o que for, num rio, dependendo da igreja que eu estiver. Então entenda, a base do batismo cristão está no Tevilá judaico, reapropriado por João, que vai começar a batizar. Sejam batizados para a confissão de pecados. E o próprio Cristo, como nós vimos na aula passada ali no Evangelho de Mateus, ele foi batizado. Cristo concordou com o que João Batista estava fazendo e foi batizado. Então vamos avançando aqui na história, entendendo que se Cristo se batizou, nós devemos nos batizar. O ponto central da purificação é: as águas purificam. Eu espiritualmente estou purificado pelas águas de Cristo, que limpou os meus pecados, eu estou regenerado. Agora, publicamente para a igreja, eu tenho que falar: olha, eu estou limpo, tá? Vou me mergulhar aqui para evidenciar a pureza que eu já tenho. Eu vou ficar limpo. Cristo está me limpando, eu estou limpo. Do mesmo jeito que alguém olhava na porta do templo, você via gente suja espiritualmente saindo limpo. Mas no judaísmo, isso era transitório. Depois voltava a ter pecado. É claro que nós continuaremos pecando, mas os nossos pecados não redundam em condenação, porque Cristo nos salvou, nos purificando. Então vamos entendendo. João Batista ressignifica. Cristo se sujeita ao batismo de João e os discípulos de Cristo são instruídos a fazer o quê? A batizar. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza em nome de Cristo. E Cristo vai ser então o grande promotor e difusor do batismo. E o primeiro passo na caminhada cristã, que nós vemos que aconteceu alguma coisa, não está no questionamento, como nós vimos na primeira aula. Para quê e por que eu fui salvo? Isso é interno. Quem é Deus? Isso é uma convicção interna. Agora, publicamente, nós temos essa transição no batismo. O batismo é a entrada que você tem, meu irmão, na aliança com a igreja. Você se batiza e a igreja começa a ver você como um membro. Tua vinculação a uma igreja, me desculpa, não está no dízimo, na oferta que você faz, não está no chão que você varre, mas no batismo. Claro que você pode estar numa igreja hoje e ter sido batizado na outra. Ok, mas o batismo, né, ao corpo de Cristo, a essa vinculação, é por meio da decisão que você tem que fazer. Mas eu quero caminhar nessa aula apresentando 4 perguntas. 4 perguntas para você responder comigo e entender. Nós já passamos por essa introdução aqui do ponto de vista histórico, que é fundamental nós entendermos por que cristão é batizado, por que judeu é circuncidado, por que fulano faz tal coisa e por que o cristão é batizado. Porque no batismo você morre para a antiga vida e nasce para Cristo. Eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5, né? Nós vimos no começo dessas aulas. Mas agora, vou lançar 4 perguntas para você responder comigo. Recapitulando aqui então. Primeira pergunta. Você chegou no vídeo aqui na metade, você não vai saber responder, mas se você já estava conosco, a primeira pergunta é simples. Se quiser pode até anotar. O que significa o batismo? Essa prática judaica que tem o nome de Tevilá,
que era a purificação externa, transitória, momentânea, que depois João Batista ressignifica e passa a ser praticada uma vez, e Cristo é batizado dessa maneira. O que significa o batismo? Então, se você colocar aí no seu caderno, primeira questão, o que significa batismo? A resposta é a mais objetiva. É a confissão pública de uma fé privada. Confissão pública de uma fé privada. Você ama a sua esposa? Ok, ama a sua esposa. Só que, como você faz para que ela se sinta amada? Você precisa evidenciar esse amor. Você não olha para ela e pensa no seu coração, ela é a mulher da minha vida. Eu amo tanto ela, eu amo tanto os meus filhos, eu vivo por eles. Você precisa evidenciar, falando, eu amo vocês, provendo as coisas, se relacionando, se agradando, falando, olha, vem até comigo, vamos estar juntos, eu amo vocês, olha, eu comprei isso. Você tem que evidenciar, meu amigo. Amor não existe, só existem as evidências do amor, porque o amor está dentro de você. A fé é a mesma coisa. Se eu tenho uma mesma vida, me batizei na igreja e vivo uma mesma vida fechada, será que eu tenho uma fé em Cristo? Se minha visão em relação ao futuro não passa a ser otimista, se minha visão em relação ao passado não passa a ser otimista, eu não deposito a minha confiança em Cristo, será que eu tenho uma fé privada? Se você tem, então o batismo é o momento que você evidencia. Lembra o exemplo aí do raio-x? Tem algo aqui dentro, eu preciso ver. Faz um raio-x e levanta. Ah, contra a luz eu vi. Contra a luz de Cristo eu vi que esse indivíduo tem uma fé realmente. Então, o primeiro ponto que significa batismo é a confissão pública de uma fé privada. Está aparecendo aqui para você essa primeira questão. Agora vai aparecer para você a segunda questão. O que preciso para ser batizado? Tá vendo? O que precisa ser batizado? Segunda questão, eu vou te dar um tempinho para responder. O que você precisa para ser batizado? Vamos aqui. O que você precisa para ser batizado? 3 alternativas. Viver em santidade, conhecer a palavra de Deus ou ter fé. Qual você escolheria? O que eu preciso para ser batizado? Viver em santidade, conhecer a palavra de Deus ou ter fé. Não estou sendo como alguém da hipergraça, dizendo que tudo é possível. Não quero te convidar a continuar pecando, mas eu vou te falar com a autoridade de um pastor. Viver em santidade é o resultado do relacionamento com Cristo. Se eu estou com Cristo, naturalmente eu vou viver em progressiva santificação, em santidade. Mas ao momento que eu me relaciono com Cristo pela primeira vez, eu não sou santo. Eu não sou santo. Quando eu me encontro com Cristo não olha e fala, meu Deus, que cara ótimo, que incrível, ele já está perfeito. Não, eu vou sendo aperfeiçoado. Então viver em santidade não é um pré-requisito para você ser batizado. Não estou dizendo que você tem que pecar, você tem que mudar o teu comportamento para você se encontrar com Cristo. Mas quando você olha para você e fala, pastor, eu tenho um monte de erro ainda, eu sou avarento, eu sou... Ok, depois de você batizar, que vai ser imediatamente, logo possível, você vai ajustar isso, continua ajustando seu coração, vai deixando esse velho homem, mas os seus erros eles não podem impedir a sua decisão de ser batizado. Então viver em santificação não é uma resposta. Segundo, conhecer a palavra de Deus. O indivíduo se converte no domingo, e se na outra semana, se ele consegue, tem a oportunidade de ser batizado, ele tem que fazer isso. Mas talvez ele não leu a Bíblia. Tudo bem. Por quê? Porque a resposta correta para a segunda pergunta é a alternativa C, ter fé. Se você tem fé, você tem que ser batizado. Ah, pastor, mas eu não conheço toda a Bíblia. Tudo bem, seja batizado e continue lendo. O que Deus gerou em você, nesse momento de intimidade, a primeira voz de Deus, o primeiro amor gerou em você. Se ele gerou fé, você vai olhar para a Bíblia e falar, esse cara que falou comigo, esse Jesus, esse Deus, eu tenho que conhecê-lo. E onde eu vou encontrar Cristo? Na padaria? Onde eu vou encontrar Cristo? No livro de autoajuda? Onde eu vou encontrar Cristo? Num site? Não, na palavra dele. Onde eu vou encontrar aquele que falou comigo? Onde está a linguagem dele traduzida para o meu coração? Na Bíblia. Logo, alguém que tem fé de que Deus falou com ele, que esse Deus o salvou para a eternidade, ele vai para o ponto de encontro, para a palavra de Deus. E nisso, no segundo, então a alternativa B é a segunda etapa. Ele vai encontrando Cristo. E a imagem de Cristo vai sendo formada nele, a imagem de Deus vai sendo restaurada, como nós vimos lá na segunda aula, lembra? Se quiser, volta ela depois. Vai sendo restaurada. E aí chega-se ao primeiro ponto, né? A alternativa A, ela vive em santificação. Então viver em santificação não é um pré-requisito, apesar de você ter que ser santo. Conhecer a Deus na palavra de Jesus não é um pré-requisito, apesar de você ter que ir para esse lugar. O primeiro ponto necessário para o batismo é
tenha fé. Então imagina, você talvez não conheça muito Cristo e vive um pecado, mas aqui dentro tem uma fé que Cristo pode fazer uma boa obra em você? Então procura agora o teu pastor, procura a tua igreja, sabe? Se é essa aula, vai atrás de alguém, fala, meu Deus, eu preciso ser batizado, cara. Se você não congrega em nenhuma igreja, procura uma igreja próxima de você, algum ministério de relevância, um ministério sério, alguém que conheça, sabe? Alguém fala, eu tenho um amigo lá, vou me consultar com esse amigo, eu preciso ser batizado. Preciso que um pastor sente comigo, me explique algumas coisas e eu quero ser batizado. Por quê? O pré-requisito, o ingresso para o batismo, para o evento do batismo, não é a santidade nem o conhecimento. Isso é o resultado. Quando você entra nesse evento, você vai ter isso como resultado, conhecer a Deus e ser santo, mas é ter fé. Então eu não quis me prolongar aqui para você entender que se você tem fé, não perca tempo sendo batizado, ok? Terceiro ponto então, qual a importância do batismo? Ok, o pastor falou que se eu tenho fé, eu tenho que ser batizado. Para que eu vou ser batizado? Por quê? Alguém está te instruindo. Se você tem isso no coração, você tem que ser batizado. Mas qual a importância do batismo? Então está aqui aparecendo para você, a terceira pergunta, né? Qual a importância do batismo? Vou explicar ela com 3 pontos. Primeiro ponto, lê comigo o que está aparecendo aí. Confissão para a igreja e para o mundo espiritual que você é parte do corpo de Cristo. Na hora que você é batizado, você anuncia para tudo. Para os céus, terra, debaixo da terra, para tudo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Hoje eu estou me lançando à igreja tal. Mas, mais ainda, ao corpo de Cristo que está nessa igreja, que está em outras, que está sobre a face da terra, que veio desde que Cristo pregou até que Cristo vai buscar no Apocalipse. Então você evidencia para o mundo que eu vou te falar, coisas boas e ruins vão acontecer. Os irmãos da igreja vão te acolher, você vai ter aconselhamento, os irmãos da igreja vão ver tua necessidade, vão te ajudar a suprir, os pastores vão se aproximar de você, as primeiras semanas na igreja, você é um recém-convertido, recém-batizado, vai ser legal. Deus vai agir sobre você. Você sabe quando o filho caçula consegue convencer o coração do pai, você vai estar sendo filho caçula. Tudo que você pede com santidade, Deus dá de sinais, Deus lida dessa maneira. Só que aí, Deus começa a te amadurecer, porque Ele não quer um filho mimado. E aí, o reino das trevas também começa a levantar, porque você tem agora uma importância. E aí você fica preparado que o que vem de bom no comecinho, ele é sucedido por adversidades, tá? Então, o financiamento do carro que você queria, ele acontece. A porta de emprego que você esperava, ela acontece. Mas aí o financiamento, ele vem mais longo com juro maior do que você imaginava. A porta de empregos tem um patrão chato depois dela. É Satanás? Não, são as adversidades do mundo espiritual se levantando contra você. Seja um confronto ou seja Deus provando. Cara, você está comigo mesmo? Deixa eu fazer ele passar por umas pequenas provações. Porque Cristo, quando decidiu vir como Cristo, ele morreu pagando o preço no Calvário. E agora, você vai aceitar ser confrontado? Será que você vai evidenciar a imagem de Cristo no meio das adversidades? Você vai agindo assim. Então, o primeiro ponto, você se confessa e depois você espera, tá? Segundo ponto, a afirmação da aliança que você tem com Cristo. No batismo eu estou falando, olha, o meu Cristo, o meu Jesus se batizou lá por João, eu estou fazendo a mesma coisa que ele, estou aliançado ao corpo de Cristo, essa igreja invisível e essa denominação, mas eu tenho uma aliança muito maior com todas, que é com Cristo. E agora eu não sou fulano, eu sou um cristão. Eu não sou fulano, eu sou um pequeno Cristo. E por onde quer que eu vá, porque qualquer igreja que eu esteja, eu sou um cristão. Então, o segundo ponto que você leu agora há pouco é a afirmação da aliança com Cristo. E aí o terceiro ponto é uma decisão de mudança de comportamento. O que mais que está escrito aí? Inova a vida em Cristo. Meu irmão, presta atenção. Você está desperto, volta aqui comigo. Presta atenção, para tudo que está ao redor. Presta atenção que esse é o ponto mais importante. O batismo, ele pressupõe uma mudança. Se você vai tomar banho, você não usa a mesma roupa, tá? E no batismo você entra com uma roupa, você não entra nu. Você entra com uma roupa e sai molhado. Então, se você vai se batizar, o processo do batismo, não só o ato do batismo, o complexo do batismo, o sistema do batismo, pressupõe que você entra, vamos supor, com essa roupa aqui, eu vou entrar nesse batistério. Eu decidi por Cristo, vou me lançar à igreja, tenho uma aliança com Ele, eu entro. Na hora que eu saio, eu escolhi a melhor roupa. A melhor calça, eu passei perfume até se quiser, eu tenho o melhor sapato, eu estou vestido da melhor maneira possível porque os irmãos me verão, será transmitido. Ótimo, a melhor roupa que eu tenho, na hora que eu saio do batismo, o que eu faço? Vou lá no banheiro,
me enxago, né, me seco e pego uma segunda roupa que talvez não seja a que eu queria para a ocasião, né, do batismo, por isso que eu escolhi essa daqui para ser batizado. Enfim, eu tenho que trocar de roupa. Então, na hora que você é batizado com a roupa que você tem, você precisa de uma nova. O teu homem espiritual, quando ele é batizado, ele precisa assumir uma outra roupagem. O jeito que as pessoas te olham tem que mudar. Se eu tô com uma roupa azul para ser batizado, na hora que as pessoas me virem na igreja depois do batismo, vão me ver de, sei lá, de vermelho, de verde. Fala, olha, ele entrou de um jeito e saiu de outro. Você precisa mudar. Senão o batismo é só um ritual de gastar água e perder tempo na igreja. De se molhar e sair constrangido, com o cabelo molhado, desfigurado, jogando água para tudo quanto é lado. Entenda, há uma parcela de homens e mulheres que decidem pelo batismo que só serve para tomar banho. Poderia até usar um sabonete que estaria gastando melhor o tempo. Mas nós temos que fazer com entendimento. Se você sai com uma roupa, você entra com uma roupa, tem que sair com outra. Se você decide pelo batismo, o teu homem tem que mudar. O jeito que eu falava, eu não falo mais. O jeito que eu pensava, eu não penso mais. A minha omissão é substituída por uma ação. Por quê? Você lembra qual é o título desse módulo? Qual é o título desse módulo? Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você vive essa transformação, você evidencia ela. Então não é só o batismo como um ato, é o batismo como um processo. Deu para entender? Se encorajou, se responsabilizou. Não é só porque você foi chamado por Cristo falou seu coração, que você vai ficar parado recebendo. Você vai avançando. Nesse terceiro momento da tua vida, que é o batismo, eu quero chegar ao quarto ponto para a gente encerrar. Por que e como ser batizado? Por que se deve ser batizado? Nós vimos assim qual a importância do batismo, mas por quê? Deixa eu te responder aqui. Por que se deve ser batizado? Para cumprir a ordenança de Cristo. Se Cristo foi batizado, eu preciso ser batizado. Se eu quero ser imitador de Cristo, eu passo pelo batismo de Cristo. Se eu quiser ser imitador de João, eu passaria pelo batismo de João. Mas eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero entrar com as mãos livres, né? Com as mãos livres, e eu quero sair aliançado. Tenho uma aliança com Cristo, tenho uma aliança com a igreja. Agora eu sou um homem de responsabilidade, sabendo que se eu me batizar e não mudar a forma de pensar, se eu não transformar a minha mente, o meu batismo serviu às vezes só para vexame meu, que vou sair com a cara toda molhada, e a alegria da igreja que se empolgou com uma decisão que eu fiz e não era verdadeira. Mas que em nome de Jesus você seja confrontado pelo Espírito Santo para entender que o batismo pressupõe uma mudança de comportamento e você está cumprindo a ordenança de Cristo. Cristo era santo antes do batismo e Cristo continua sendo santo depois do batismo. Nós éramos pecadores antes do batismo e agora nós vamos continuar sendo pecadores? Vamos adquirir a imagem de Cristo sendo santos. E segundo ponto, está aparecendo também na tua tela, procurando a liderança de sua igreja e participando da organização do batismo. Se ouviu esse vídeo e quer ser batizado, o que você vai fazer? Você não vai mandar uma mensagem aqui nos comentários. Você vai procurar um pastor da tua igreja, algum irmão e falar, olha, eu vi alguma coisa, Deus tem falado comigo, eu quero ser batizado. Se você já está numa igreja evangélica, procura o pastor depois do final do culto. Se você não está, talvez você tenha acompanhado online, mas não tem queimado o coração por nenhuma, desculpa, o culto você pode assistir online, mas não pode participar. O ensino você pode receber. Agora, o batismo é só presencial, não tem como fazer isso à distância. Você vai orar a Deus e falar, Deus, me dá a direção de uma igreja, vai numa igreja séria, idônea, decida pelo batismo, se converse com o pastor, com a liderança e faça o batismo. O batismo precisa ser numa igreja. Não dá para você falar pro teu parente, olha, se é da igreja tal, então me batiza e eu vou ficar aqui em casa? Não, a gente acabou de ver a tua aliança com Cristo, tua aliança com uma igreja. Procure uma igreja para você ser batizado. Amém? Então, os 4 pontos que nós vimos, o que significa, o que precisa saber para ser batizado, qual a importância do batismo e por que e como ser batizado. Eu acredito que essa aula aqui, esses 30 minutos que você reservou para entender do batismo, tem o mínimo, o suficiente para tirar toda e qualquer dúvida que você tem para tomar hoje, agora, neste tempo, essa decisão por ser batizado e avançar seu compromisso com Cristo. Amém? Nós encerramos assim, então, a terceira aula do módulo Eis que tudo se fez novo. Quero te convidar de novo a estudar conosco.
a estudar a palavra de Deus, a ter o teu tempo de devoção, esquadriando as escrituras. E assim que terminar essa aula, assim que terminar, vá nos comentários. Tem algumas questões que vão ajudar a avaliar o seu entendimento, ver como é que você está. Será que você melhorou desde a aula passada? Está acertando mais? Como é que tem sido o teu desenvolvimento? E lembrando que nós temos toda uma playlist para, enquanto você não chega a outra terça-feira, reestude ou estude algumas aulas conosco. Amém? Então eu te espero próxima terça, às 20 horas, aqui na Escola Bíblica. Deus abençoe.